Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste, que é o segundo dia da semana, né? Hoje faremos a leitura da segunda aliá da Parashá que nós estamos estudando essa semana, que é a Parashá Vaikra, do livro de Vaikra, a segunda aliá da Parashá Vaikra. Quero aqui dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Pedimos a você que ainda não está inscrito em nosso canal, possam se inscrever, também deixar o seu like dessa transmissão desta manhã. Então, nosso shalom a todos, Boker Tov. A segunda aliá está no capítulo 1 de Vaikra, Levítico, capítulo 1, do versículo 14 até o capítulo, vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 2, verso 6. Então, sejam todos bem-vindos. A você que hoje estamos no dia 31 do mês de março, do ano de 2025, último dia do mês de março deste ano de 2025, e hoje estamos no dia 2 do mês de Nissan, do ano de 5.785. Estamos em contagem regressiva para a nossa festividade de Pêssar. A contar do dia de hoje, faltam apenas 13 dias ao pôr do sol do dia 14, né? Então, 13 dias aí para iniciarmos a nossa festividade. Então, que todos possam estar preparados na limpeza da sua casa, conforme já comentamos. E se você ainda não viu o nosso vídeo, né, que foi preparado, ele está no nosso canal. Nós temos um vídeo que foi então elaborado para que você possa se preparar aí nesses dias que antecede o que você precisa comprar, e também quando estivermos nos aproximando de Pêssar, né? Tudo quanto você precisa saber, você vai encontrar este vídeo aqui no nosso canal, tá bem? Se você não viu ainda, você pode ir ali, você vai encontrar e vai com certeza aprender aí, ter as informações necessárias para a preparação e também a comemoração do Pêssar, ok? Então, a você que hoje, dia 31 do mês de março, está completando mais um ano de vida, né? Nossos votos de parabéns e felicidades para você. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente e conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E se o sacrifício oferecido ao Eterno for holocausto de ave, será constituído de rolinhas ou pombos. O sacerdote oferecerá no altar, destroncará a cabeça e o fará queimar, e o sangue será aspergido sobre as paredes do altar. E tirará o papo e intestinos, e o jogará perto do altar no lado norte, no lugar das cinzas, e o rasgará pelas asas, mas não o dividirá, e o fará queimar sobre a lenha que está sobre o fogo no altar. É um holocausto, oferta
queimada aceita com agrado pelo Eterno. E quando uma pessoa oferecer uma oblação a Deus, ela será constituída de flor de farinha de trigo, e colocará sobre ela azeite, e colocará incenso sobre uma parte, e trará aos filhos de Aarão, os sacerdotes, que separarão uma medida de um punho de flor de farinha de trigo com azeite sem incenso. E o sacerdote fará queimar a oferta com incenso, como memorial sobre o altar. É oferta queimada aceita com vontade por Deus. E o remanescente da oblação ficará para Arão e seus filhos, santidade das santidades das ofertas queimadas para o Eterno. E quando ofereceres uma oblação cozida no fogo, ela será de flor de farinha de trigo, tortas ázimos amassadas com azeite, e filhós ázimos envoltos em azeite. E se a oferta da oblação feita na assadeira, ela será de flor de farinha de trigo amassada com azeite, sem fermento. Parti-la-ás em pedaços e deitarás sobre ela azeite. Ela é oblação. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lana tabetoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Seguimos então com a leitura e com um breve comentário desta segunda aliá da Parashá Vaikra, a Parashá que estamos estudando esta semana, né? Então, a Parashá Vaikra, ela fala sobre as mitzvot, sobre os mandamentos que o homem, a mulher, todos deveriam observar de acordo com a situação. E nós estamos falando aqui de holocausto, de sacrifícios. Então, os sacrifícios, eles eram levados, os animais eram levados até o tabernáculo e posteriormente até o templo, onde ali eles eram oferecidos, os animais, a Deus. Então existiam vários tipos de sacrifícios, né? Então, o que nós estamos tratando dentro dessa aliá é o sacrifício, como o texto diz, se o sacrifício oferecido ao Eterno for holocausto de ave, será constituído de rolinhas ou pombos. Então, a Torá, ela definia para todos os judeus quais os animais que ele poderia oferecer. Nem todos os animais que Deus criou eram animais considerados próprios, né, kosher, para o sacrifício. Alguns animais não eram aceitos e mesmo aqueles animais, o primogênito de uma cria, ele deveria ser trocado quando este não fosse um animal kasher. Então, os animais oferecidos em sacrifícios eram 5 espécies, né, animais de rebanhos, como nós temos falado. Então, seriam o gado, né, a cabra, as ovelhas, os pombos, né? Então, esses animais de rebanho, cujo
as suas características eram animais que remoíam ou remoem, né? O animal que remói e tem a pata fendida. Só estes animais eram aceitos em sacrifício, não animais não kasher não eram aceitos pelo Eterno. Então, esses animais eram trazidos até o templo, né? E o sacerdote oferecia este animal em sacrifício, né? O animal era morto e oferecido a Deus em prol da pessoa que havia cometido o pecado, no caso do sacrifício de um animal. Então, nossos sábios vão dizer que os animais, os animais que são mamíferos, aludem àqueles entre os que estão entre nós, aludem àqueles entre nós cuja natureza animal é relativamente pronunciada. As aves, porque podem voar, aludem àqueles de nós que são menos presos à terra, ou seja, que vivem uma vida mais intelectual e podem, portanto, voar acima de uma existência puramente animal. No entanto, assim como as aves precisam descansar periodicamente do seu voo, o intelecto humano é ilimitado pela natureza, ou melhor, é limitado pela natureza. Portanto, as aves, como os mamíferos, são usados como sacrifício, uma vez que tanto nossa natureza animal quanto nossos intelectos precisam ser espiritualmente refinados e elevados. Então, o ser humano, né, como temos falado, o ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio, né, e ele pode manifestar a sua natureza, né, como temos a nossa natureza humana, mas como nossos sábios também falam, a natureza animal, né? Então, o ser humano pode ser uma pessoa passiva ou pode ser uma pessoa agressiva, né? Então, os animais, por exemplo, de rebanho, são animais mansos. Já os animais que não são de rebanho e também não são considerados animais puros, animais que são utilizados para consumo, ou são animais impuros, eles já têm uma outra característica. São os animais considerados puros, os animais de rebanho, são animais passivos, calmos, né? São animais não são violentos. Então, por outro lado, os animais que não são de rebanho, são animais chamados carnívoros, né? Já são, de certa forma, animais violentos. Então, o ser humano ele pode manifestar, né, a sua natureza, tanto um ser humano passivo, manso, como também um homem violento. Então,
o que, o que Deus aceitava, o que o Eterno recebia em sacrifício, o que era aceito pelo Eterno, era somente os animais mansos, os animais passivos. Então, todo este trabalho de, de oferecer esse animal em sacrifício estava aos cuidados do sacerdote. Então, nossos sábios vão dizer que devemos ter consciência, né, de nossas limitações e sabendo que o Eterno exige muito mais daquilo que nós também podemos dar. Então devemos sempre oferecer ao Eterno o melhor de si mesmo, retribuindo-lhes as coisas boas que Ele então nos proporciona. Então, hoje nós não oferecemos sacrifício de animais, né? Não fazemos o sacrifício do corban, dos animais. E quando, na época do templo, quando esses animais de rebanho eram oferecidos, eles eram animais puros, não eram animais doentes, porque um animal que era doente, um animal aleijado, né, ele não poderia ser oferecido a Deus, mesmo sendo um animal de rebanho, mas não podia ser um animal doente, um animal coxo, tinha que ser um animalzinho perfeito. Então, de maneira que, ainda que, mesmo que hoje nós não oferecemos mais o sacrifício, mas tudo quanto vamos oferecer a Deus, né, deve sempre ser o melhor, né? Então, ao agir, nossos sábios vão dizer que ao agir devemos sempre ser racional de modo a minimizar a chance de pecar. E devemos utilizar de forma adequada, isto é, de acordo com a vontade do Eterno, as boas coisas que o Eterno ele nos dá, que são também provenientes de outras pessoas. Então, sirva a Deus com humildade, procurando sempre alcançar uma elevação espiritual. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Sempre procurar oferecer aquilo que é o melhor para Deus, não aquilo que não tem nenhum tipo de valor, né? Mas sempre termos consciência de oferecer o melhor para Deus, porque tudo que nós temos, né? Tudo que nós possuímos também não nos pertence, né? A gente sabe que tudo que a gente usufrui, tudo que estamos utilizando, pertence a Deus. Nós apenas estamos utilizando e vamos continuar utilizando pelo tempo que Deus permitir. Enquanto estivermos em vida, estaremos usando de tudo aquilo que nós alcançamos, seja a nossa casa, seja o nosso carro, enfim, tudo quanto alcançamos, tudo que vem de Deus, não nos pertence, nada nos pertence, porque tudo pertence a Deus. Então, como forma de gratidão, quando formos agradecer a Deus, fazer a nossa doação, a nossa caridade, a nossa tzedakah, devemos sempre oferecer o melhor, né? Então, quando nós falamos do maaser, quando nós falamos do dízimo, que a Torá determina que fossem levados até o templo, né? Como nós temos falado, embora hoje não temos o templo, mas essa mitzvah, esse mandamento, ele permanece.
porque temos a sinagoga, que hoje representa o templo. E assim como o templo precisava de manutenção, a sinagoga também precisa para se manter das suas manutenções, né? Então, de maneira que aquilo que literalmente não nos pertence, porque, claro, tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Deus, então tudo pertence a Ele. Mas Deus nos permite usarmos e usufruirmos de tudo que Ele criou. Então, quando se trata de nossos rendimentos, daquilo que nós ganhamos pelo nosso trabalho, Deus nos permite que ficamos com 90% de tudo quanto nós adquirimos, mas que 10% não nos pertence. Então nós temos que entregar, retirar de nosso domínio aquilo que não nos pertence, porque não nos pertence. O maaser que a Torá nos fala, o dízimo, ele não nos pertence. Deus permite e nos permitiu que ficássemos com 90% e determinou 10%, o dízimo, 10%, que na época do templo eram levados para a manutenção dos Kohanim, do sacerdote, dos levitas, que não tinham e não tiveram herança, então eles eram mantidos pela comunidade. Então, de certa forma, hoje precisamos, a comunidade, a sinagoga também precisa da colaboração de todos. Então, para isso, é importante que tenhamos essa consciência de que Deus nos concede saúde, nos permite que saímos de nossa casa, vamos trabalhar e ganhamos aí o nosso salário, mas 10% não nos pertence. Então, essa é a consciência que nós temos que ter de forma racional, nós temos que pensar, temos que analisar, entender, que este não nos pertence. Assim como o mandamento do Shabat, quando ele nos permite que trabalhamos 6 dias, mas que o 7º nós não podemos trabalhar. Então ele já nos deu 6 dias para o trabalho, os dias necessários para ganharmos aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção. Então nós não podemos ir trabalhar no Shabat. Por quê? Porque não é permitido. Nós estaríamos transgredindo o mandamento. Então, mesmo Deus que fala acerca do Shabat, ele também determinou para os filhos de Israel que eles levassem, o maaser até o templo, porque os que administravam o templo não tinham salário, não tinham herança e eles eram mantidos pelo povo, que levavam as ofertas, as contribuições diretamente aos sacerdotes, sumo sacerdote, aos levitas, aqueles que administravam no templo. Então, é essa mesma consciência, como todos nós devemos ter, de oferecer a Deus aquilo que é melhor, e lembrar que aquilo que nos pertence, Baruch Hashem, Deus nos concede, e aquilo que não nos pertence não é nosso. Nós não podemos ficar com algo que não é nosso, que não nos pertence. Isso em qualquer situação, Em qualquer situação a gente sempre vai analisar assim. Eu não posso entrar numa propriedade que não é minha e tomar algo dali daquela propriedade, pois ela não me pertence. Então isso seria o quê?
considerado um furto, né? Então, da mesma forma, quando Hashem determina que o povo mantivesse os trabalhadores do templo, porque aquele valor já não pertencia para eles também. Ok? Nós vamos continuar aí com as leituras durante a semana, na leitura da Parashá Vaikra, seguindo falando aí dos mandamentos, dos sacrifícios. É isso. Desejamos a você aí um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe e lhe guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia com as bênçãos do Eterno. Shalom, shalom, Boker Tov. E se você quiser enviar aí a sua contribuição, seu macer, você poderá enviar diretamente pelo QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, ou então você pode fazer através da chave Pix, que aparece aqui na tela, que há no simbrasilcriciúma@gmail.com. Então, se você ainda não é o mantenedor da nossa comunidade, você ainda não contribui com a nossa comunidade, e você puder nos ajudar, nós também agradecemos. É isso. Muito bom dia. Shalom, shalom. Boker Tov.